Questão 44. Última questão da prova de conhecimentos gerais de medicina de Catanduva, de 2021. Diz o seguinte: um sistema de vasos comunicantes situados ao nível do mar contém água e óleo cuja densidade é de 0,8 gramas por centímetros cúbicos. Em uma das extremidades, o tubo desse sistema é aplicada uma pressão sobre a água de 1,44 atm. A outra extremidade, de área igual a 1 centímetros quadrados, é aberta e está sujeita à pressão atmosférica local. Então, aqui desse lado está aberto e sujeito à pressão atmosférica local. Dessa forma, nota-se que os níveis de água coincidem enquanto a coluna de óleo sobre a altura sobe uma altura Hzinho, conforme mostra a figura. Então, os níveis de água são iguais os dois lados e o óleo subiu essa altura Hzinho. Considerando-se G valendo 10 metros por segundo ao quadrado, a gravidade, né? E utilizando que 1 atm é 10 a quinta pascal, a massa de óleo presente no tubo deve ser igual a... Bom, como nós temos pontos aqui, dois pontos que estão no mesmo nível e estão no mesmo líquido, né? Aqui eu tenho a superfície da água, né? Tô bem aqui no limite onde tem água, e aqui também. Aqui eu ainda estou num ponto onde existe água. A partir desse ponto, para cima desse ponto, começa a ter óleo. Então, aqui existe água nesse ponto e aqui também. Como são pontos no mesmo nível e estão no mesmo líquido, estou chamando aqui de ponto 1 e ponto 2, a gente pode concluir que a pressão no ponto 1 é igual à pressão total no ponto 2. A pressão total no ponto 1 é igual à pressão total no ponto 2. A pressão total no ponto 1, o enunciado já está dizendo para a gente que é de 1,44 atm. A pressão de 1,44 atm, a gente vai converter, a gente vai tirar o atm e vamos colocar em Pascal, que é o Sistema Internacional de Unidades. Então, vai dar 1,44 vezes 10 a quinta Pascal. Então, a pressão é esse valor, 1,4, né? Vezes 10 a quinta Pascal. 1,4 vezes 10 a quinta. Do outro lado, o que nós temos? Do outro lado, no ponto 2, a gente tem que sempre olhar o que está acima do ponto analisado. Então, acima do ponto 1, eu tenho essa pressão de 1,4. E acima do ponto 2, eu tenho a pressão devido ao líquido, que é o óleo. E como ele está aberto, existe também a pressão atmosférica, conforme o enunciado disse para a gente. Então, acima do ponto 2 existe a pressão do líquido, que é do óleo, e a pressão atmosférica. Então, nós temos a pressão atmosférica mais a pressão do líquido, que no caso é o óleo. Então, acima do ponto 2 nós temos esses dois fatores. Então, a pressão... Aqui, deixa eu só descer aqui um pouquinho. O 1,4 vezes 10 a quinta vai permanecer desse lado. A pressão atmosférica, ele disse para a gente, deixa eu ver se ele comentou alguma coisa, sujeito à pressão atmosférica local. Ele fala que o sistema está a nível do mar, então a pressão atmosférica local é de 1 atm. Então, 1 atm eu tenho que colocar em Pascal, é 10 elevado a quinta. 10 a quinta Pascal. E o óleo, a pressão do óleo, como o óleo é um líquido, a pressão de líquidos a gente pode determinar com a expressão DGH, densidade do líquido, gravidade e a altura da coluna de líquido. Então, eu vou ter
Esse número aqui, 10 a quinta, eu vou jogar ele para o outro lado. Ele está somando aqui o DGH, ele vai passar para o outro lado subtraindo. Vai ficar 1,4 vezes 10 a quinta. E esse 10 a quinta aqui é o mesmo que eu escrever ele como sendo 1 vezes 10 a quinta. 10 a quinta e 1 vezes 10 a quinta é a mesma coisa. Eu passei ele para o outro lado, por isso que eu coloquei o sinal negativo. A densidade do óleo, aqui a gente precisa fazer uma conversão. A densidade do óleo não está no sistema internacional, tá? É 0,8 gramas por centímetro cúbico. De gramas por centímetros cúbicos para quilogramas por metro cúbico, que é o sistema internacional, nós temos que multiplicar por 10 a terceira. Ficaria 0,8 vezes 10 elevado a 3 quilogramas por metros cúbicos. A gente converteu aqui, então, a densidade para o sistema internacional. Então, vai ficar 0,8 vezes 10 a terceira, vezes 10 a terceira. A gravidade vale 10 e a altura a gente vai encontrar. Por que que eu vou encontrar a altura? Eu encontrando a altura da coluna de óleo, eu conseguindo determinar qual é a altura dessa coluna de óleo, nós, a partir da formulinha de densidade, da expressão densidade é massa sobre o volume, nós conseguimos determinar a sua massa, que é a pergunta da questão, ele quer saber a massa de óleo. Então, eu descobrindo a altura, eu consigo calcular o volume de óleo que tem aqui, eu sei a área da base, que tem aqui embaixo, que é 1 centímetro quadrado. Isso daqui seria a área da base desse cilindro que é formado aqui pelo óleo. A área da base vezes a altura daria para a gente o volume. Encontrando o volume, eu multiplico ele pela densidade e acho a massa. A massa, então, né, que a gente vai descobrir, vai ser o produto da densidade do óleo pelo seu volume. Então, voltando aqui. Como a potência de 10 é a mesma para esses dois números, eu vou subtrair 1,4 de 1. Vai dar 0,4 e a potência de 10 permanece. Eu não altero a potência de 10. Vai ficar 0,4 vezes 10 a quinta. Aqui vai ficar 0,8 vezes 10. 10 a terceira vezes 10 vai dar 10 a quarta. Somos expoentes. Então, aqui, se eu tirar a vírgula desse número, desse lado, vai ficar 8, andando uma casa com a vírgula. Quando eu aumento uma casa, eu diminuo o expoente aqui da potência de 10, vezes 10 a terceira. Eu quero que os dois lados fiquem com a potência 10 elevado a 3, com o número 10 elevado a 3, para eu conseguir cancelar. Então, eu preciso que esse 5 diminua 2 unidades para ele virar 10 a terceira. Se ele vai virar 10 a terceira, eu tenho que aumentar esse número 2 casas. Então, esse número vai virar 40. 40 vezes 10 a terceira. Posso agora cancelar o 10 a terceira dos dois lados. O 8 que está multiplicando o H, ele vai passar para o outro lado dividindo. Eu vou escrever aqui da ordem contrária. Vai ficar 40 sobre 8, que vai dar 5 metros. Agora a gente tem que ficar atento com as unidades. 5 metros. Ele me deu a área da base desse cilindro, valendo aqui na unidade centímetros quadrados. Então, para eu calcular o volume de óleo, como ele está dentro de um cilindro, eu vou fazer a fórmula do volume de um cilindro, que vai ser área da base vezes a altura.
Mas para as unidades não se misturarem, eu vou converter o metros para centímetros. Vai ficar de metros para centímetros, eu multiplico por 100. Estou convertendo para centímetros para a gente não precisar fazer a conversão de centímetros quadrados para metros quadrados, que é um pouquinho mais chato. Então, aqui eu tenho 500 centímetros. A área da base é 1 centímetro quadrado e a altura é 500 centímetros. Então, isso quer dizer que o volume é 500 centímetros cúbicos. Também não compensaria a gente converter, por exemplo, a área para metros quadrados, porque a densidade do óleo já me deu em gramas por centímetros cúbicos. Depois a gente teria que fazer outro tipo de conversão, ou trabalhar com esse valor aqui que tem a potência de 10. Então, para não aparecer, não ficar trabalhando com muitos números, eu vou manter aqui o centímetro cúbico. E eu sei que a massa agora é a densidade do óleo vezes o volume. Então, eu vou pegar, como o volume está em centímetros cúbicos, eu pego a densidade em gramas por centímetros cúbicos. A massa é a densidade vezes o volume. Então, a massa vai ficar 0,8 gramas por centímetro cúbico vezes 500. Vezes 500. Então, fazendo esse produto, esses dois zeros, eles fazem com que essa vírgula ande duas casinhas. Então, vai ficar 8. Eu posso tirar esses dois zerinhos, cortar a vírgula, e esse número vira 80. 80 vezes 5, 5 vezes 8 dá 40. 40 com mais um zero, 400 gramas. 400 gramas, passando para quilograma, a divisão aqui, eu tenho que fazer uma divisão por 1000. Então, a massa é de 0,4 quilogramas, a massa de óleo que ele estava querendo. Então, aqui é a conta, né, para nós descobrirmos a massa de óleo, que é a pergunta da questão. Essa seria a resposta, ficaria com a alternativa C. Alternativa C.